O Senhor está com ouvidos abertos e sua mão estendida para derramar sobre nós a tua bênção. E eu quero que você cante esse louvor com toda a força do seu ser. Você que crê que o Senhor ouviu as suas orações nessa manhã, para que o Senhor venha agir poderosamente na nossa vida. Deus não rejeita a oração. Oração é alimento. Nunca vi um justo sem resposta ou ficar no sofrimento. Ouça bem essa palavra. Basta somente esperar.
Tome seu livro de promessas, sabe? Algumas pessoas têm em casa uma caixinha de promessa. Não é errado você ter uma caixinha de promessa, mas é bom você ter a Bíblia toda, as promessas do Senhor. Ou seja, a vontade do Pai está aqui e nós podemos levantá-la bem alto. Vamos levantar não a caixinha de promessa, vamos levantar toda a palavra e vamos dizer juntos: esta é a minha Bíblia. Eu sou o que ela diz que eu sou, eu tenho o que ela diz que eu tenho, eu posso fazer o que ela diz que eu posso fazer. Hoje eu serei tocado pela palavra de Deus. Eu audaciosamente confesso que a minha mente está alerta, meu coração está receptivo, eu estou pronto para receber a incorruptível, a indestrutível, sempre viva semente da palavra de Deus. Eu nunca mais serei o mesmo, nunca, 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 no nome de Jesus. Amém. Pai, cada domingo quando chegamos aqui, ou nas outras reuniões, nosso coração anseia por ouvir a Tua voz. Bendito seja o Senhor para sempre. Bendizemos o Senhor, porque a Tua palavra é viva, o Senhor nos fala. É que nesta manhã, ao celebrarmos a ceia, venha, Senhor, realmente abrir os nossos olhos, venha fazer arder o nosso coração a revelação de quem é o Senhor e o que somos como igreja. Conceda ao pregador a Tua sabedoria, conceda-lhe graça, conceda-lhe acima de tudo a Tua unção, para que a Tua palavra realmente continue nos edificando, nos consolando, exortando, trazendo vida e salvação, no precioso nome de Jesus. Amém. Vamos assentar, queridos. Nesta manhã nós iremos celebrar a ceia do Senhor. E para nós é um momento tão precioso, tão único, como família, como igreja, quando podemos, de uma forma tão gloriosa, tomar do pão, beber do cálice e proclamar nesse ato a realidade da morte do Senhor, mas da sua ressurreição. Abra comigo em 1 Coríntios capítulo 11. 1 Coríntios capítulo 11, a partir do versículo 23. 1 Coríntios capítulo 11, verso 23. Observe se ao seu lado tem alguém que não teve o privilégio de trazer a Bíblia. Divida a sua com ele, para que ele possa também ler. 1 Coríntios capítulo 11, a partir do verso 23. Porque eu recebi do Senhor o que também vos entreguei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão e, tendo dado graças, o partiu e disse: isto é o meu corpo que é dado por vós, fazei isto em memória de mim. Por semelhante modo, depois de haver ceado, tomou também o cálice, dizendo: este cálice é a nova aliança no meu sangue, fazei isto todas as vezes que o beberdes em memória de mim. Porque todas as vezes que comerdes este pão e beberdes o cálice, anunciais a morte do Senhor até que Ele venha. Por isso, aquele que comer o pão ou beber o cálice do Senhor indignamente, será réu do corpo e do sangue do Senhor. Examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma do pão e beba do cálice. Pois quem come e bebe sem discernir o corpo, come e bebe juízo para si. Eis a razão porque há entre vós muitos fracos e doentes, e não poucos que dormem. Porque se nos julgássemos a nós mesmos, não seríamos julgados. Mas, quando julgados, somos disciplinados pelo Senhor para não sermos condenados com o mundo. Assim, pois, irmãos meus, quando vos reunis para comer, esperai uns pelos outros. Se alguém tem fome, coma em casa, a fim de não vos reunirdes para o juízo. Quanto às demais coisas, eu as ordenarei quando for ter convosco. O versículo 29 traz uma expressão
que diz assim: pois quem come e bebe sem discernir o corpo, come e bebe juízo para si. Essa expressão, discernir o corpo, ou seja, quando nós participamos da ceia, sem ter essa compreensão do que somos realmente, o corpo, discernir o corpo, discernir o corpo. Quantas vezes você olha para o seu irmão, dê uma olhadinha para ele que está aí. Mas é preciso que seja algo tão profundo, tão forte, no sentido de saber que ele é parte do mesmo corpo que você pertence. A igreja é a noiva, é o exército de Deus, é a lavoura de Deus. Mas essa expressão corpo traz para todos nós assim um sentido muito claro. Eu nunca vivi na roça, eu não entendo muito de lavoura, não compreendo, eu não servi o exército, então não entendo muito de exército, mas de corpo, eu sei. Você sabe o que é o corpo. Quando a palavra diz: quem come e bebe sem discernir o corpo, come e bebe juízo para si. E no verso 31, há uma expressão que o Senhor traz dizendo: se nos julgássemos a nós mesmos, não seríamos julgados. Essa expressão, nós julgarmos a nós mesmos, ou seja, nós medirmos a nós mesmos, ou seja, nós avaliarmos a nós mesmos. Não é uma questão de nós sermos julgados pelo outro, mas nós mesmos nos julgarmos. Ou seja, quantas mulheres temos aqui? Eu creio que quando você veio para a reunião, você se julgou a si mesmo. Você foi para a frente do espelho, você passou batom, tirou a remela do olho, se arrumou. Ou seja, você viu alguma coisa que não estava correta, ou alguma coisa que precisava ser tirada, ou alguma coisa, ou seja, você se julgou a si mesmo, não foi verdade? Ou seja, muitas vezes nós entendemos e passamos a ver as coisas assim, muito confusas, mas a palavra de Deus é simples demais. Ou o que significa isso? Nós nos julgamos a nós mesmos também. E quando Paulo termina aqui a carta aos Coríntios, no verso 34, ele diz assim: quantas demais coisas eu as ordenarei quando for ter convosco. Ele fala de demais coisas, não significa que isso que ele mostrou aqui foi uma lista tão exaustiva que acabou, não, ou seja, sempre tem mais. E o que nós temos que guardar hoje no coração, e antes de nós celebrarmos a ceia nesta manhã, eu quero voltar àquilo que iniciamos domingo passado. Quero que você abra comigo agora em Romanos capítulo 12. Romanos capítulo 12. Esse texto de Romanos 12, nós encontramos aqui aquilo que mostramos semana passada, o segredo, o sonho de sermos realmente à vontade do Senhor, uma igreja saudável, ou seja, cheia do amor, porque temos aprendido que o amor é mais importante do que qualquer outra coisa, porque qualquer coisa que fizermos sem amor é coisa que não tem valor algum. A nossa fé é uma fé que passa pela realidade de uma vida tão encharcada de amor. O que traz uma unção tão poderosa nas nossas vidas é exatamente a obediência. E a obediência nada mais é do que uma expressão prática, profunda de amor. A fé, a esperança são muito importantes, trazem unção, mas o mais importante é o amor, porque o amor retém a unção. O amor retém a unção, faz com que você não venha perder a unção, que você guarde essa unção. É por isso que nós sempre estamos buscando fazer a vontade do Senhor. Queremos o Senhor e queremos viver aquilo que é o sonho do Pai. E entre essas demais coisas que Paulo menciona, nós lemos aqui em Romanos capítulo 12, a partir do versículo 9.
Quais são essas, umas das demais coisas, uma lista que ele traz para vivermos discernindo o corpo? Diz assim a palavra: o amor seja sem hipocrisia, detestai o mal, apegando-vos ao bem. Verso 10: amai-vos cordialmente uns aos outros com amor fraternal, preferindo-vos em honra uns aos outros. No zelo, não sejais remissos, sede fervorosos de espírito, servindo ao Senhor. Regozijai-vos na esperança, sede pacientes na tribulação, na oração perseverantes. Compartilhai as necessidades dos santos, praticai a hospitalidade, abençoai os que vos perseguem, abençoai e não amaldiçoeis, alegrai-vos com os que se alegram e chorai com os que choram. Tende o mesmo sentimento uns para com os outros, em lugar de serdes orgulhosos, condescendei com o que é humilde, não sejais sábios aos vossos próprios olhos. Domingo passado nós começamos a caminhar nessa lista e falamos exatamente sobre o versículo 9: o amor seja sem hipocrisia, o amor seja sincero. Esta característica, quando você diz: meu irmão, eu amo você, ou seja, tem que ser algo assim, lavado, coração assim, sendo realidade. Vimos bem domingo passado sobre isso, quando o apóstolo aqui mostra que o amor seja sem hipocrisia, ou seja aquele amor assim, quando você diz: eu estou com você, não apenas da boca para fora, mas que o coração esteja realmente proclamando esta verdade. A característica, a nossa identidade, essa identidade, uma identidade de amor. E a palavra, você nunca precisa pedir amor, porque você já tem. Porque a palavra diz em Romanos 5,8 que o amor de Deus foi derramado em nossos corações pelo Espírito Santo que nos foi dado. Então você já tem um coração cheio de amor. Existe uma fonte de amor na sua vida. Você não precisa pedir: Senhor, dá-me amor, porque você já tem. É como se você estivesse pedindo a Deus assim: ó Deus, dá-me mãos, mas você já tem as mãos. Dá-me pés, você já tem os pés. Quando você veio para o Senhor, quando você o recebeu como seu Senhor e Salvador, Ele passou a morar em sua vida. Jesus passou a morar, somos habitação dEle. O Espírito do Senhor habita em nós, ou seja, existe a vida dele em nossa própria vida. E aqui a palavra diz: para vivermos discernindo o corpo, a primeira coisa é a sinceridade. O amor seja sem hipocrisia. Em segundo lugar, nós vamos ter uma coisa chamada discernimento. Vamos falar? Discernimento. Aqui a palavra diz assim: detestai o mal, apegando-vos ao bem. Vamos ler juntos? Detestai o mal, apegando-vos aos bens. Paulo, usado pelo Senhor, aqui ele nos pede para detestar o mal. Vamos falar? Detestar o mal. Sabe, detestar, o que significa isso? Detestar o mal é ter horror, é ter nojo, é ter aversão, é ter repugnância, é ter gastura. Isso é que nós devemos ter do mal, do pecado. O mal não é apenas o pecado. Nós temos que detestar tanta coisa: a dor, a opressão, a enfermidade, os vícios, os ressentimentos, a imoralidade, a sensualidade, as brigas, as guerras, as ignorâncias, os divórcios, o racismo, o egoísmo, a ambição, a corrupção, a morte. Tudo isso deve produzir em nós gastura e mal-estar. Detestai o mal. Ou seja, é algo que a palavra, o Senhor está dizendo aqui:
Eu, como parte do corpo, eu tenho que conduzir o corpo. Não pode ficar essa luta dentro de mim. Eu tenho que detestar o mal. Ou seja, ter aquela aversão. Eu vou usar uma expressão aqui assim, muito nojenta, mas é só para você entender. Detestar, ninguém quer comer fezes. Ou seja, alguma coisa repugnante. Não faz parte da nossa natureza. Quando a palavra diz detestai o mal. Abra comigo no Salmo 34, verso 14. Põe a fitinha da sua Bíblia lá em Romanos. E vamos agora no Salmo 34, o verso de número 14. Salmo 34, 14 diz: aparta-te do mal e pratica o que é bom, procura paz e empenha-te por alcançá-la. Não é fácil. Isso não é alguma coisa fácil de se fazer. Precisa do meu empenho, precisa da minha vontade. Aparta-te do mal, aparta-te do mal, pratica o que é bom, procura paz e empenha-te por alcançá-la. No Salmo 97, o versículo de número 10. Salmo 97, o versículo de número 10, proclama a mesma verdade. Salmo 97, 10 diz: vós que amais o Senhor, detestai o mal. Ele guarda a alma dos seus santos, livra-os da mão dos ímpios. Vós que amais o Senhor, detestai o mal. Quantos aqui amam o Senhor? Levante a mão. Você ama o Senhor? Agora, só que existe uma coisa: não pode alguém falar eu amo o Senhor e eu amo o mal. Não pode existir eu amo o Senhor, mas eu não detesto o mal. Sabe o que é detestar? Não existe meio termo. Não existe meio termo. Ou você ama e detesta o mal, ou se você amar o mal, você não ama o Senhor. É alguma coisa tão forte. Quantas vezes você talvez assista novelas? Muitas vezes na novela a pessoa vai torcer naquela novela exatamente para que a amante alcance a separação do casamento e que o marido fique com a amante, que o bandido ganhe. Aí você muitas vezes diz: não, isso é lazer, pastor, não tem nada a ver não. Isso aqui eu tenho que encher minha cabeça, eu não posso ficar só com a Bíblia. Olha só, discernir o corpo. Quando você participa da mesa, quando você começa a guardar isso aqui: vós que amais o Senhor, detestai o mal. Olha para o seu irmão e diga: meu irmão, eu te detesto. Não fale isso não, querido. Meu irmão, você tem que amar, você tem que detestar o mal, querido. Muito cuidado até com aquilo que os outros falam para você repetir, meu irmão. Quantas vezes, pela repetição, as pessoas começam a detestar a pessoa que ele deve amar. Você sabe o que eu estou falando? Quantos sabem? Quando você diz aqui: vós que amais o Senhor, detestai o mal. Provérbios capítulo 4, o verso 27. Provérbios capítulo 4. O versículo de número 27 diz: não inclines nem para a direita, nem para a esquerda. Retira o teu pé do mal. Vamos ler juntos? Não declines nem para a direita, nem para a esquerda. Retira o teu pé do mal. As criancinhas pequenas, elas estão na escola dominical agora. Elas estão aprendendo ali, no linguajar próprio das crianças, dos cânticos próprios, verdades tão fundamentais. Eu lembro da Ana Paula pequenininha, do Dedé pequeno, da Mariana pequenininha, chegando em casa, cantando assim: cuidado, boquinha, com o que fala,
Cuidado, pezinho, onde pisa. O Senhor do céu está olhando para você. Cuidado, pezinho, onde pisa. Não é pisar naquilo que você imaginou, não. É no mal. Aqui a palavra diz: retira. Retira o teu pé do mal. 1 Tessalonicenses capítulo 5, o verso 22. 1 Tessalonicenses capítulo 5, o verso de número 22. 1 Tessalonicenses capítulo 5, o verso 22. Palavra de detestai o mal. E como que é isso? 1 Tessalonicenses 5, 22 diz: abstende-vos de toda forma de mal. Abstende-vos de toda forma de mal. Aí você diz assim: mas pastor, se a gente for viver assim, a gente vai ser santo. É isso mesmo, irmão. O propósito de Deus é esse. O propósito do Senhor é esse. Quando você celebra a ceia, ali você vê a realidade do preço que o Senhor pagou. É por isso que nós celebramos algumas vezes durante o mês, para não esquecermos. Quando você come do pão, quando você bebe do cálice, você mais uma vez proclama o preço que o Senhor pagou, para vivermos essa realidade. Abstende-vos de toda forma de mal. 1 Pedro, capítulo 3, versículo 11. 1 Pedro 3, 11. A palavra diz: aparte-se do mal, pratique o que é bom, busque a paz e empenhe-se por alcançá-la. Aparte-se do mal. Discernir o corpo de uma maneira clara, concreta. Eu preciso fazer isto. Eu tenho que me julgar a mim mesmo. Eu preciso avaliar a mim mesmo. Eu preciso deixar o Espírito Santo agir em meu coração. A nossa fé, ela não tem ritos. Nossa fé, a fé cristã, não tem ritos. Em outras palavras, nós não temos assim um sistema religioso. A nossa fé é um relacionamento com o Senhor, esse relacionamento firmado na sua palavra. E quando eu participo da mesa, eu tenho que me julgar a mim mesmo. Muitas vezes nós queremos julgar o outro, mas eu tenho que julgar a mim mesmo. Nós não fomos chamados para sermos juízes dos outros. Nós temos que nos julgar a nós mesmos. E vamos voltar para Romanos, que diz assim a palavra como? Romanos 12, 9. Detestai o mal. Mas se eu detesto o mal, eu preciso amar alguma coisa. Eu não posso deixar um vácuo. Ou seja, antes naquele lugar, aquilo que eu detestava, o mal, eu preciso colocar no lugar do mal o quê? O bem. Eu preciso colocar o bem. Por isso a palavra diz: detestai o mal, apegai-vos ao bem. E essa palavra apegai-vos, eu estive estudando, não é simplesmente assim encostar a mão. É como se você colasse, mas colasse assim de tal forma que não conseguisse descolar mais. Ou seja, você ficar tão grudado ao bem. Talvez muito marido seja uma mulher de bem, não é esse bem não. É assim tão grudado, apegado, ligado, que nada pudesse separar. Está compreendendo? Ou seja, apegai-vos ao bem. Por quê? Vamos voltar para o Salmo 37, o verso 5. Salmo 37, o versículo de número 5. Salmo 37. O verso de número 5, a palavra do Senhor diz assim: entrega. Não é Salmo 37, é o 34, querido. Salmo 34.
Não, estou falando errado mesmo, é 37:5. Entrega o teu caminho ao Senhor. Confia neles e mais fará. Trinta e 37:5. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele, o mais ele fará. Deixa eu achar aqui. Olha só, os irmãos estão me ajudando. Isso, é 34:14, foi aquele que lemos. Aparta-te do mal e pratica o que é bom. Procura a paz e empenha-te por alcançá-la. Note, é um esforço. Procura a paz. Aparta-te do mal. Aparta-te do mal. Pratica o que é bom. Procura a paz e empenha-te por alcançá-la. Jesus, vamos ler aqui em Lucas 6:35. Lucas capítulo 6, o verso 35. Apegando-vos ao bem. Amai, porém, os vossos inimigos, fazei o bem. Fazei o bem. Vamos falar? Fazei o bem. Outra vez? Fazei o bem. Aqui quando Paulo diz, apegando-vos ao bem. E Jesus fala exatamente isso. Fazei o bem. Vamos dizer? Fazei o bem. Bata no ombro do seu irmão e diga, fazei o bem. Você sabe o que é. Fazei o bem. Tiago capítulo 4, o verso 17. Tiago capítulo 4, o verso de número 17. Tiago 4, 17. Diz, portanto, aquele que sabe que deve fazer o bem e não o faz, nisso está pecando. Muitas vezes nós achamos que o pecado é chamado só aquele pecado de comissão. Ou seja, aquele pecado que eu pratico. É aquilo que eu fiz. Mas existe o chamado pecado de omissão. É aquilo que eu deixo de fazer. Quando lemos aqui a palavra, aquele que sabe fazer o bem e não faz, nisso está pecando. Quando celebramos a ceia, temos que nos julgar a nós mesmos. E eu preciso avaliar a minha própria vida e deixar o meu coração exposto diante do coração do Senhor. Será que eu estou colocando isso em prática na minha vida? Aquele que sabe fazer o bem e não faz, nisso está pecando. Esse discernimento tem que fazer parte da nossa vida de uma maneira muito forte. O amor seja sem hipocrisia, detestai o mal, apegando-vos ao bem. Discernimento. A terceira coisa que nós temos que viver, Romanos 12, o versículo de número 10, diz, amai-vos cordialmente uns aos outros com amor fraternal. Na língua grega, essa palavra amor, existem muitas palavras que para nós é traduzida só como amor, mas é tão interessante que no grego tem tantas palavras assim, tão distintas e que são assim, bem diferentes. Amai-vos cordialmente, e note bem, amai-vos cordialmente, e depois você vê amor fraternal. Paulo aqui ele usa duas palavras do grego para referir-se ao amor. A primeira delas é o amor cordial, que na língua lá, o grego que foi escrito, é a palavra
filostorge, que significa amor ao parente. O amor, aquele amor que nós devemos ao nosso primo, ao nosso tio, à sogra, ou seja, é diferente. Esse amor cordial. Mas agora ele fala sobre amor fraterno, que é aquele amor Filadélfia, ou seja, aquele amor de um irmão para com o outro, aquele amor dentro da família, de pai, de mãe, de filho. E a pergunta que nós fazemos é: mas por que ele usa aqui essas duas expressões? Porque nós devemos começar a amar o nosso irmão como ele se fosse um parente. Olha para esse aí que está do seu lado. Ô meu primo distante. Ô minha sogra. Aí você diz: está tão longe. Mas depois nós temos que amá-lo como se fosse o nosso irmão de carne. Amai-vos cordialmente uns aos outros, com amor fraternal. Amor fraternal. Quantos aqui tem irmãos? Levante a mão. Se seu irmão carnal precisasse de um rim, quantos dariam um rim para o seu irmão? Levante as mãos. Acho que todos dariam. Agora a pergunta é essa: será que você daria esse rim para o tio do primo da sua sogra? Nós começamos com esse tipo de amor fraterno, aliás, esse amor cordial. Cordial. Mas esse amor cordial, ele tem que ir crescendo de tal forma dentro da igreja, para nós nos amarmos com amor fraterno. O que é amor fraterno? Tem a palavra frater, pai. É aquela compreensão de sermos filhos do mesmo pai. A compreensão de termos sempre esse entendimento de termos o mesmo DNA espiritual, que é o Espírito do Senhor, que testifica com o nosso espírito dizendo que nós somos filhos de Deus. Quando nós julgamos a nós mesmos, na sinceridade, no discernimento, no amor fraternal, mas existe algo que muitas vezes nós deixamos passar, que é a questão da honra. Vamos falar? Honra. Preferindo-vos em honra uns aos outros. A palavra honra, aqui no versículo 10, tem o significado de respeito, o significado de consideração. Ninguém pode dizer que ama se não tem respeito, se não honra. Hoje é muito comum desrespeito. Fomos desrespeitados e desrespeitamos os outros. E muitas vezes fazemos isso até sem percebermos nitidamente. Mas essas atitudes, elas não passam despercebidas. O que é pecado é pecado. E você deve perceber exatamente essa compreensão, essa questão da honra. Quantas vezes nós não entendemos o que seja honra? A nossa fé não é aquilo que muitas vezes as pessoas imaginam. Hoje nós vivemos uma compreensão assim que muitos não sabem o que é ser igreja. Muitos acham que é apenas um auditório onde as pessoas chegam e vão embora. Sabe, quando nós participamos da mesa, nós temos que ter essa compreensão de aliança, de pacto, de compromisso, de sermos um corpo. E temos que ter essa expressão tão forte a respeito da honra. Por quê? Olha o que está escrito em Mateus capítulo 23, o versículo 8. Mateus capítulo 23, o versículo de número 8.
quando nós compreendemos que todos nós somos irmãos. Somos irmãos. Vamos entender isso. Não pode para o irmão que está aí ao seu lado. Diga, você é meu irmão. Jesus nos ensina, e aqui ele volta e diz assim: vós, porém, não sereis chamados mestres, porque um só é o vosso mestre, e vós todos sois irmãos. Muitas vezes nós queremos honrar o mestre. Dentro da igreja, a compreensão que temos do corpo é que nós temos que viver honrando uns aos outros. Eu acho que seria tão bom se existe o dia do pastor. Aí batem palma, aplaudem. Acho que seria tão bom se existisse o dia do irmão, não é? Então bata a palma para o irmão que está ao seu lado. É isso. É para vivermos essa realidade. Quando você participa da mesa, quando você toma do cálice, o mesmo preço que Jesus pagou pela minha redenção, foi o preço que Ele pagou pela sua. Você participa do mesmo pão que eu como. Ou seja, isso que nos faz, e a palavra diz de uma forma muito clara: todos nós somos irmãos. Tem irmão que é mais irmão? Tem ou não tem? Não. Se é irmão, é irmão. Agora tem irmão que manifesta que é mais irmão. Então fique em pé, e você vai ter o privilégio de dar um abraço gostoso no seu irmão. Um homem, por favor, dê um abraço num homem. Uma irmã, dê um abraço numa irmã. E diga para ele, diga para ele assim: desculpe, meu irmão Guilherme. Diga para ele, meu irmão, desculpe às vezes que eu não tratei você como meu irmão, mas você é meu irmão. Honre o seu irmão. É o que a palavra diz. Amém. Vamos assentar. Vamos voltar para Mateus 25, 40. Quem quer honrar Jesus? Levante a mão. Quer honrá-lo mesmo? Como que você vai honrar Jesus? Hã? Jesus está aqui. Se você quisesse dar um pudim para Jesus, como é que você ia fazer? Dá para o irmão. Olha o que está escrito aqui, Mateus 25, 40. O rei respondendo lhe dirá: em verdade vos afirmo que sempre que o fizestes a um destes meus pequeninos irmãos, a mim o fizeste. Sabe, discernir o corpo, essa questão de honra. Existem momentos que, como pastor, a gente chora muito. Muitas vezes aquela angústia de perceber que alguns vivem esta realidade e outros são assim tão fechados, tão duros para viver esta verdade. Mas eu oro para que todos aqui em Lagoinha possam viver assim. Quando a palavra diz, preferindo-vos em honra. Quando nós vivemos assim, vamos chegar em Lucas capítulo 8. Lucas capítulo 8, do verso 19 até o versículo 21. Lucas 8, 19 e 21. Lucas 8, 19 diz: vieram ter com ele sua mãe e seus irmãos, e não podiam aproximar-se por causa da concorrência do povo, e lhe comunicaram: tua mãe e teus irmãos estão lá fora e querem ver-te. Ele, porém, lhes respondeu: minha mãe e meus irmãos
são aqueles que ouvem a palavra de Deus e a praticam. Jesus Cristo não queria que apenas aquele seu vínculo, aquela célula familiar, sua mãe, seus irmãos, recebessem a honra. Ele não quis que ficasse circunscrito apenas aquele pequenino grupo. Ele volta e diz: minha mãe e meus irmãos são aqueles que ouvem a palavra de Deus e a praticam. João capítulo 21, verso 23. João capítulo 21, verso de número 23. Então se tornou corrente entre os irmãos o dito que aquele discípulo não morreria. Ora, Jesus não dissera que tal discípulo não morreria, mas se eu quero que ele permaneça até que eu venha, que te importa? Muitas vezes nós ficamos preocupados com aquilo que Jesus deu para um irmão e não deu para você. E aí tem pessoas que ficam assim: por que ele não eu? E aí abre uma brecha para a semente do pecado, que é a inveja. A honra é quando você pode se alegrar. A palavra diz, daqui a pouco vamos ver: alegrai-vos com os que se alegram. Muitas vezes é muito fácil chorar com os que choram. É fácil chorar com os que choram. Mas se alegrar com o que se alegra é complicado. Você, minha irmã, já viu suas colegas de escola todas casarem? Você foi no casamento de todas. Você está solteira até agora. Aí bate aquele sentimento assim: por quê? Não entendemos. Mas algo que nós precisamos guardar aqui é que eu sei que o Senhor é bom. Tudo que eu tenho que viver, entender e participando da mesa, eu preciso proclamar esta realidade, que o Senhor é bom. O Senhor é bom. E isso traz ao meu coração essa situação tão delicada. O que te importa? E no momento quando você parar de se importar com a vida do outro, no sentido porque ele, não você, de repente o foco todo vem sobre a sua vida, porque quase sempre o Senhor está guardando o melhor para o final. João 2, o melhor vinho é que Ele tem reservado para você. E quando você tem essa atitude no seu coração, como que tudo passa a ser tão diferente. Romanos 8, verso de número 29. Porquanto aos que de antemão conheceu, também os predestinou para serem conformes à imagem do seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. Hebreus capítulo 2 vai nos falar sobre honra, sobre esse aspecto assim, tão profundo, tão glorioso. Hebreus capítulo 2, o verso 11 diz: pois tanto que santifica como os que são santificados, todos vêm de um só. Por isso é que ele não se envergonha de lhes chamar irmãos. Sabe, quando você participa da mesa, é Jesus falando com você: você é meu irmão. Muitas vezes nós temos atitudes que entristecem o coração do Senhor, mas Ele não se envergonha de nos chamar de irmãos. Ele nos honra. Existe honra maior do que essa? Se alguém perguntar quem é você,
e você poder dizer: eu sou irmão de Jesus. Diga para o seu irmão: eu sou irmão de Jesus. Aí você diz: mas pastor, isso é grande demais. É grande mesmo. É grande mesmo. O verso 17, Hebreus 2,17 diz: por isso mesmo convinha que em todas as coisas se tornasse semelhante aos irmãos, para ser misericordioso e fiel sumo sacerdote nas coisas referentes a Deus, e para fazer propiciação pelos pecados do povo. Se tornasse semelhante aos irmãos. A palavra diz que Jesus, ele foi tentado em todas as coisas como fomos tentados, mas ele nunca cedeu à tentação. Se identificou conosco, semelhante. Quando você chega em Apocalipse, no capítulo 12, o versículo 10, há uma palavra tão gloriosa que diz assim: então ouvi grande voz do céu proclamando: agora veio a salvação, o poder, o reino do nosso Deus e a autoridade do seu Cristo, pois foi expulso o acusador de nossos irmãos, o mesmo que os acusa de dia e de noite diante do nosso Deus. Não é acusador de um irmão, mas dos nossos irmãos. Quando você começa a guardar isso no seu coração, é algo que explode, como está escrito aqui em Apocalipse 19, o versículo de número 10. Apocalipse 19, 10 diz: prostrei-me ante os seus pés para adorá-lo. Ele, porém, me disse: vê, não faças isso, sou o conservo teu e dos teus irmãos, que mantém o testemunho de Jesus. Adora a Deus, pois o testemunho de Jesus é o espírito da profecia. Sabe, nesse momento aqui, quantas vezes nós olhamos para o irmão e dizemos: ele é mais irmão do que eu. Não existe de mais irmão do que o outro. Fique em pé no seu lugar. Isso, pode ficar em pé. Queria pedir ao pastor João Osmar, tem tanta gente lá fora, leve alguns pastores e põe o povo para dentro. Dá a mão para o seu irmão e diga assim: meu irmão, quer você queira ou não, se você foi comprado pelo sangue de Jesus, você é meu irmão. Você é meu irmão. Você é meu irmão. Amém? Pode dar um abraço de novo no seu irmão. Preferindo-vos em honra uns aos outros. Então vamos ver esses 4 pontos que nós já vimos. Vamos assentar. Primeiro, qual que é? Vamos falar? Sinceridade, discernimento, amor fraternal, honra. Agora vamos voltar para Romanos 12, o versículo 11, que é o entusiasmo. Vamos falar? Entusiasmo. Sabe o que é entusiasmo? Cada pessoa é diferente uma das outras, não é assim? Meu pai, ele gostava de futebol. Ah, como gostava. Sabe, meu pai faleceu em 64, e naquela época, o América aqui em Belo Horizonte, Minas, era o time. Foi Deca. E eu era menino e eu via meu pai, como que ele gostava de futebol, ficava ouvindo o rádio, sabia o nome dos jogadores. Ele nunca foi ao campo. Nós somos 4 irmãos, um já está com o Senhor. Mas tão interessante, nenhum dos filhos dele herdou qualquer apetite por futebol. Porque eu não tenho time. Eu nunca fui num campo, nunca assisti um jogo, nunca. É diferente, as pessoas são diferentes. Então eu nunca tive aquele entusiasmo. Eu já assisti assim pela televisão. Então quando faz gol, como é que o pessoal grita? Gol! Eu não sei. Então no rádio o locutor faz um gol que vai lá em cima. E eu falo: gente, que gogó que ele tem. 2 minutos falando gol. Entusiasmo. Entusiasmo. Se você fala assim, pode torcer para futebol, não tem problema nenhum não. E seja apenas assim, não deixe que seja mais importante que Jesus, guarde no seu coração. Mas na fé, nós temos que ter isso aqui.
regozije. Olha o que está escrito: no zelo não sejais remissos, sede fervorosos de espírito, servindo ao Senhor. Essa expressão aqui, fervorosos, é exatamente essa palavra nossa aqui, entusiasmo. Ou seja, entusiasmo. Por quê? Uma igreja forte é uma igreja entusiasmada, não é animada. Igreja animada é uma coisa. Vamos pular, pode ser só animação. Não é errado isso, mas entusiasmo é algo diferente. Tudo na vida vai bem onde tem entusiasmo, e tudo vai mal onde tem apatia. No versículo 11 aqui, perceba que Paulo diz: no zelo não sejais remissos. Remissos. A palavra remisso significa apático, preguiçoso, displicente, como é que fala? Procrastinador. Ou seja, aquele que fica sempre deixando para depois. A ordem que Paulo traz aqui é exatamente essa, dizendo assim: Paulo não quer que ninguém seja remisso. Ele diz: sede fervorosos de espírito. Fervoroso. O fervor do crente não é responsabilidade do pastor, do discipulador, do seu líder de célula, não. É individual. A ordem de Paulo é individual. O fervor deve ser fruto daquela busca constante que você tem pelo Senhor no lugar secreto. A palavra fervor aqui pode ser traduzida exatamente por essa palavra do nosso vocabulário do dia a dia: entusiasmo. O contrário do entusiasmo, que é a passividade. Agora olhe para mim. O diabo precisa de passividade para poder agir. Vou repetir. O diabo precisa de passividade para poder agir. E Deus, de pessoas determinadas e com atitudes vibrantes, para você caminhar a vida que Deus tem, querido. Faça tudo com entusiasmo. E faça de todo o coração. Colossenses 3, 23. Colossenses 3, o verso de número 23. A palavra do Senhor diz assim: e tudo que fizerdes, fazei-o de todo o coração, como para o Senhor, e não para os homens. Vamos ler juntos? Tudo quanto fizerdes, fazei-o de todo o coração, como para o Senhor, e não para os homens. Sabe o que é fazer de todo o coração, querido? É fazer com entusiasmo. Fazer de entusiasmo. Imagine. Sábado que vem é o dia de quê? É sábado que vem. Dia de quê? É sábado ou domingo? Domingo. Próximo domingo, que dia que celebram também? É o dia dos namorados. Olha só. A moça está namorando. O rapaz não vai na casa dela tem 3 meses. Não liga para ela. Não liga. Mora no mesmo quarteirão. Ela está lá apaixonadinha por ele. Ai, meu Tom Cruise. Oh. Ela não está conseguindo ler. Agora, quando tem entusiasmo, ele está lá todo dia, não é assim? Ei, querida! No final do dia, não sabe quantas ligações no celular aconteceram.
quantos MSM, quantas coisas. Tem pessoas que não conseguem ler, que o entusiasmo acabou, não existe mais. Sabe, no mundo espiritual, existe algo assim. Sabe, Deus é cheio de entusiasmo. Quando você lê na Bíblia, Deus é festeiro. Quando o filho pródigo volta para casa, o pai, como que o pai recebe o filho? Fedorento, sai daqui. Porque ele estava cheirando porco, não é assim? O pai, com um sorriso até as orelhas, com o coração transbordando, o pai abraçou o filho. Eu creio que o pai beijava o filho, e a palavra diz que aquela expressão beijar ali, não foi um beijo assim, ele foi beijando até chegar em casa. O pai tira o anel, coloca no dedo do filho, coloca a sandália nos pés dele, coloca a sua própria roupa nele, celebra uma festa. O coração do pai estava cheio de entusiasmo. Sabe, entusiasmo, a palavra diz ser de fervoroso. Muitas vezes as pessoas não entendem. Sabe, a palavra diz para servir ao Senhor dessa maneira, servir com todo o coração. A palavra diz aqui de uma forma: e tudo que fizerdes, fazei-o de todo o coração, como para o Senhor e não para os homens. Porque se você faz esperando dos homens, você sempre vai querer assim: eu fiz para aquele irmão, nem muito obrigado, ele me deu. Querido, será que você vai ser movido a muito obrigado? Esse irmão pode ser um irmão carnal que não te deu muito obrigado, mas um copo d'água que você der, fica registrado lá em cima. Algo você precisa, quando você tem essa questão, a compreensão de discernir o corpo, a necessidade de ser fervoroso, ou seja, fazer tudo como para o Senhor, não para os homens, fazendo assim de um modo assim, cheio mesmo, entusiasmo. Sabe quantas vezes, no momento da entrega dos dízimos e ofertas, os irmãos já viram assim, quando o pastor está falando sobre os dízimos e ofertas, muitas vezes vem assim, quase que um manto negro cobrindo, né? Aí a pessoa vem, aqueles bonecos infláveis, e de repente fala, não é assim? Aí, por quê? Naquela hora a palavra diz, Deus ama o que dá com... E o que é alegria? Entusiasmo. Entusiasmo. A Renata uma vez estava nos Estados Unidos numa igreja, e era final de ano, e ela ficou impressionada, e ela não esquece disso, que quando os irmãos vinham trazer as ofertas, eles vinham pulando, vinham gritando, eles vinham fazendo a maior festa. Por quê? Por que faziam isto? Porque dessa maneira estavam alegrando o coração do Senhor. É verdade que os temperamentos podem ser diferentes, não é que você tem que pular, mas dentro do seu coração tem que existir esse entusiasmo. Sabe, a nossa fé é movida por entusiasmo, porque Satanás opera onde? Na apatia. Ou seja, aquela mente vazia, está ali. Sabe, a nossa fé, ela tem emoções. Muitas vezes nós achamos que a nossa fé é aquela coisa assim, quase que um boneco. Não é isto. Nós nos alegramos, nos regozijamos, mas aqui a palavra diz de uma forma tão clara que nós precisamos viver e termos este entusiasmo tão grande no nosso coração. Vamos então já falar esses 5 pontos que nós já sabemos. Vamos falar? Sinceridade, discernimento, amor fraternal, honra, entusiasmo. E agora vamos para o 6, que é otimismo. Vamos falar? Otimismo. Aí você vai falar, mas pastor, otimismo? Otimismo é coisa lá, da autoajuda. Não é não, meu irmão. Olha o que está escrito aqui, versículo 12. Romanos 12, 12. Diz assim. Romanos 12, 12.
Aqui no versículo 12 nós vamos ver que está embutida a característica do otimismo. Sabe, para lidar com situações da nossa vida, nós precisamos de otimismo. Otimismo, ele envolve 3 coisas assim, muito sérias: alegrar-se na esperança, ser paciente na tribulação e ser perseverante na oração. Olha o que está escrito, verso 12: regozijai-vos na esperança, sede pacientes na tribulação, na oração perseverantes. Alegrar-se na esperança. Se alegre na esperança. Esperança é mais do que um sentimento, é uma certeza, porque Deus é o Deus de toda a esperança. Diz a palavra que todos nós somos filhos de Abraão, e Abraão creu, ele creu contra a esperança. Em outras palavras, aquilo que ele não via, ele encharcava o seu coração de uma certeza. Por isso a palavra está dizendo assim: regozijai-vos na esperança, meu irmão. A esperança te traz alegria, mas a alegria, essa alegria vai fazer com que a esperança se vá transformando em realidade na sua vida de uma forma muito grande. Alegrar-se na esperança. Sabe, nós temos uma esperança, a esperança da vida eterna. Segunda-feira eu viajei para Joinville, lá em Santa Catarina. Fui pregar para os pastores lá de Joinville. Foi uma reunião linda. Depois da reunião, eu fui para a cidade de Blumenau. Cidade de Blumenau. Um dos membros da igreja ficava sempre sentadinho ali, com o cabelo bem grande, o irmão Antônio. Ele foi fazer um transplante de rins. E houve uma situação, uma complicação muito grande. Eu estava ali no CTI, com as mãos sobre ele, orando. Uma situação desesperadora. Falei o Salmo 23. Minha preocupação não era se ele estava ouvindo ou não. Mas eu dizia, fui falando: o Senhor é meu pastor, nada me faltará. E naquele momento, ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum. Ali estava um irmão moribundo, e as palavras eram estas: ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum. Estava e encontrei com a família, a esposa, os filhos, e passamos um tempo juntos ali, ministrando. Quando aqui a palavra diz: regozijai-vos na esperança, porque o cristão é sempre um vencedor, sempre. Daqui a pouco nós vamos ouvir o Elchamar cantar essa música que me falou tanto ao coração da promessa. Se passamos pelo fogo, a nossa esperança é que o Senhor está ali. Se passamos pelas águas, a certeza é que o Senhor está ali. Se passamos pelo vale da sombra da morte, a certeza é que o Senhor está ali. Na sexta-feira, eu estava em Salvador, lá na Bahia. Tinha ido ministrar para os pastores de lá. Quando eu recebo a mensagem que o Senhor havia promovido o Antônio. Eu gosto dessa palavra, promovido. Vamos falar?
promovido. Promovido. O Senhor o levou. A gente chora. A gente chora. A gente chora não por causa da morte. A gente chora pela ausência, no sentido de não estar vendo mais aquele irmão. Mas o coração possui uma certeza, que hoje, ele que sempre participava conosco da mesa do Senhor, proclamando cada vez que comia o pão e bebia o cálice, a morte do Senhor até que Ele venha. Ou nós estaremos vivos até a vinda do Senhor, ou nós iremos antes encontrar com Ele. Por isso a palavra diz que em todas as coisas, quer vivamos, quer morramos, somos do Senhor. É por isso que a vida do crente, nossa vida, queridos, ela é cheia, mas cheia mesmo, desse otimismo. Aqui a palavra do Senhor diz: regozijai-vos na esperança. Vamos ler o Salmo 126, o versículo 2. O Salmo 126, o verso 2, nós cantamos e proclamamos esse salmo, mas é mais glorioso vivê-lo cada dia. A palavra diz: então a nossa boca se encheu de riso e a nossa língua de júbilo. Então entre as nações se dizia: grandes coisas o Senhor tem feito por eles. Com efeito, grandes coisas fez o Senhor por nós, por isso estamos alegres. E essa palavra tem feito, não é feito apenas no passado, Ele está fazendo e continuará fazendo. Olhe para o seu irmão e diga: meu irmão, fique em pé. Diga para ele: meu irmão, Deus está fazendo grandes coisas. Se alegre, se alegre. Ele não terminou. É tempo de você se regozijar. Ele está no controle. Não é Satanás que está no controle, é Ele que está no controle. Vamos aplaudi-lo. É Ele que está no controle. Regozijai-vos. Regozijai-vos. A palavra diz: regozijai-vos, alegre-se na esperança. Como que eu gosto. Muitas vezes eu estou aqui no final do culto, vem uma irmã e me diz assim: pastor, eu queria convidar o senhor para celebrar o meu casamento. Eu olho para ela e digo: amém, se eu estiver aqui vai ser uma honra para mim. Quando será? Ela diz: eu não sei. Mas como é que você não sabe? Não tenho nem namorado, mas eu queria já convidar o senhor para celebrar meu casamento. Ela já está semeando em fé. Quando você vai orar por um enfermo, você a Bíblia não fala para você levar a extrema unção para ninguém. Ela leva a unção para trazer cura. Enche o seu coração. Por isso aqui a palavra diz: então a nossa boca se encheu de riso. Alguns acham que quanto mais cara feia o crente tiver, mais santo ele é. É a cara de cavalo comprida, né? Assim. Sabe, crente, eu fico olhando assim Jesus. Jesus tinha 33 anos quando morreu. Crianças gostavam dele. Crianças corriam atrás dele. Agora, muitas vezes as pessoas ficam com aquele negócio de religião. Não é assim. Nossa fé, regozijai-vos na esperança. Vive essa realidade. Quando você começa a viver, otimismo não é coisa assim do meu pensamento positivo. Eu vou conseguir e eu vou me regozijar. Fé é nós chamarmos a existência as coisas que não são como se já fossem. Vamos assentar. 1 Pedro capítulo 1, versículo 8. 1 Pedro capítulo 1, o verso de número 8.
palavra diz: a quem não havendo visto, a mais, no qual não vendo agora, mas crendo, exultais com alegria indizível, cheia de glória. A pessoa que eu mais amo, meus olhos nunca viram. Eu nunca vi Jesus. Ele não permitiu que alguém fizesse um quadro dele, porque não seria a expressão real. A quem não havendo visto, a mais, no qual não vendo agora, nosso querido irmão Antônio, no momento quando o seu coração parou, ele abriu os olhos e viu o Senhor. Estevão, no momento da sua morte, ficou registrado pelo Espírito do Senhor que ele viu Jesus em pé. Muitas vezes nós achamos que ele só está sentado. Eu não consigo entender ou explicar, mas eu sei que cada momento que um dos seus santos é transferido para a glória, ele se levanta e o recebe. É o que está escrito: a quem não havendo visto, a mais, não vendo agora, mas crendo, exultais com alegria indizível e cheia de glória. Daqui a pouco, ao celebrarmos a ceia, quando você tomar do pão, você pode lembrar a realidade da morte do Senhor, seu corpo sendo partido, mas enche o seu coração, porque a palavra diz: até que venha, até que ele volte, porque sabemos que ele vai voltar. É diferente. O texto diz lá em Romanos: regozijai-vos na esperança, sede pacientes na tribulação. Quando eu me converti, tinha um corinho aqui, toda reunião que se cantava. Cantava esse cântico assim, sempre. Era um cântico assim, de esperança. Algo que a gente proclamava. Mas a luta vem e passa, não desanimes não. Quem crê em Jesus Cristo já tem a salvação. Toda reunião cantava. Vamos cantar? Mas a luta vem e passa, não desanimes. Quem crê em Jesus Cristo já tem a salvação. Vamos cantar? Toda reunião eu cantava esse cântico, porque era isso aqui: sede pacientes na tribulação. Tribulação é luta, meu irmão. As tribulações vêm. As tribulações vêm. Hoje eu vou chamar cantor. As tribulações vêm. Mas quando você tem essa palavra, seja paciente. Você pode estar falando assim: Deus está demorando. Deus não demora, Ele tem a hora dEle. Por isso diz aqui a palavra: sede pacientes na tribulação. Eclesiastes 7, versículo 8. Eclesiastes capítulo 7, o versículo de número 8, diz assim. Eclesiastes 7, versículo de número 8, diz:
Melhor é o fim das coisas do que o seu princípio. Melhor é o paciente do que o arrogante. Melhor é o paciente. O arrogante é aquele que chuta e diz: eu não vou esperar mais, eu vou fazer por mim mesmo. Aí as coisas complicam. Faça isso, querido. Sede pacientes na tribulação. Mas outra coisa que está escrita aqui em Hebreus 12: regozijai-vos na esperança, sede pacientes na tribulação, e na oração o quê? Perseverantes. Vamos falar? Perseverantes. Vamos falar? Perseverantes. Outra vez? Perseverantes. Sabe quando é que você deve parar de orar com uma pessoa enferma? Quando ela for curada, ou quando ela for transferida para a glória. Enquanto o coração dela estiver pulsando, continue. Persevere. Aqui a palavra diz perseverantes na oração. Por quê? Na oração perseverante, por quê? Vamos ler 1 Tessalonicenses 5,17. 1 Tessalonicenses 5,17 diz: orai sem cessar. Não pare de orar, meu irmão. Não desanime, não desista. Não chega aquele tempo que você fala assim: eu vou parar de orar. Não pare. Orai sem cessar. Lucas capítulo 18, versículo 1. Lucas capítulo 18, o verso 1. Disse-lhes, pois, uma parábola sobre o dever de orar sempre e nunca esmorecer. Jesus conta uma parábola sobre o dever de orar sempre e nunca esmorecer. Esmorecer é desanimar. Esmorecer é falar: eu vou parar. Mas continue. Mateus 26, 41. Mateus 26, o verso de número 41. Vigiai e orai, para que não entreis em tentação. O espírito da verdade está pronto, mas a carne é fraca. Continue. Mateus capítulo 7, versículo 7. Mateus capítulo 7, o versículo de número 7. Pedi e dar-se-vos-á, batei, buscai e achareis, batei e abrir-se-vos-á. Quando, para nós discernirmos o corpo, nós vimos até agora essas 6 características. Vamos falar juntos? Sinceridade, discernimento, amor fraternal, honra, entusiasmo e otimismo. Nós vamos parar por aqui, mas não terminou. Quantos que estão recebendo entendimento? Agora não seja ouvinte, mas você vai ser praticante da palavra, no sentido de você poder viver esta realidade de modo muito intenso. Coloque-se em pé no seu lugar. Dê a mão ao irmão que está aí pertinho de você. O El Shammah, tome o seu lugar. Olhe para mim, querido. O Senhor Jesus, tudo que Ele deseja de você é que você possa viver intensamente a sua vida para Ele. A palavra diz para discernirmos o corpo, para julgarmos a nós mesmos, para não sermos julgados. E eu preciso pesar o meu coração, avaliando. Quando daqui a alguns minutos você participar da mesa, que seja novamente a entrega da sua história, da sua vida ao Senhor. Que você possa dizer: Senhor, eu me dou ao Senhor. Nós não podemos fazer como aquele marido que um dia a mulher falou assim: você nunca falou para mim que me ama. Aí ele virou e falou: o dia que eu parar de te amar, eu vou te dizer. Não é assim. As mulheres gostam que o marido fique falando para ela sempre: eu te amo, eu te amo, eu te amo.
não é errado. Quando você declara, você proclama essa verdade. A palavra diz para nós julgarmos a nós mesmos. Nesta manhã, não apenas você, mas eu também. Eu tenho que sempre olhar a minha vida. E o que nós ouvimos nessa manhã, o amor seja sem hipocrisia, sem detestai o mal, apegando-vos ao bem. Onde você tem mais prazer? O que você detesta? Detestai o mal. Detestai o mal. Tudo aquilo que é das trevas. A palavra diz, não ameis o mundo. Quando Jesus diz para não amar o mundo, Ele diz para a gente odiar o mundo. Detestar. Detestai. Apegando-vos ao bem. Amai-vos cordialmente uns aos outros, com amor fraternal. Você, talvez esse irmão, você segura as mãos dele. Talvez seja como se estivesse segurando a mão de um tio, de um primo. Mas Deus quer que você segure a mão desse irmão como se fosse seu próprio irmão, filho do seu pai e da sua mãe. Por isso que Jesus nos ensina a vivermos como irmãos, com amor fraternal, preferindo-vos em honra uns aos outros. Honre o seu irmão, honre-o, honre-o. No zelo, não sejais remissos, sede fervorosos de espírito, servindo ao Senhor. Que haja entusiasmo. Tudo que você fizer, faça de coração, com entusiasmo. Eu vou para a igreja, vou vestir minha melhor roupa que eu tenho, sabe? É um lugar para você vir mais bonito. Você pode vir de qualquer jeito, assim, de sandália havaiana, rasteirinha, não tem problema não. Mas o importante é o lugar onde você tem que estrear sua roupa nova. Não é naquela festa, é na igreja. Ou seja, primeiro assim na igreja. Primeiro lugar que você vai com um carro novo. Vou para a igreja, sabe? Ou seja, aquele lugar, não é para você mostrar para os outros, não. É para mostrar para Jesus, Jesus, eu sou grato, eu estou aqui, Senhor. Sabe, o melhor pedaço, a melhor honra é para Ele. Por isso a palavra diz, sede fervorosos no Espírito, servindo o Senhor. Regozijai-vos na esperança. Regozijes na esperança. Sede paciente na tribulação, vai passar. A luta vem e passa. Nós cantamos hoje, o choro pode durar uma noite, mas a alegria vem amanhã. Você pode dizer, pastor, a noite está muito longa, mas ela vai terminar, porque o Senhor prometeu que a alegria vem ao amanhecer. Na oração perseverante. Continue. Lute. Se entregue. Se dê completamente ao Senhor. Levante a mão do seu irmão bem alto. Ore. Você vai abrir o seu coração. Ore pelo irmão que está ao seu lado. Ore por ele. Ministre a vida dele nessa hora. Todos orando. Todos orando. Todos. É um momento assim de você orar pelo irmão que está aí ao seu lado. Nesse momento que você participa da mesa do Senhor. Pai, em nome de Jesus, Senhor, temos semeado Tua palavra, crendo no poder do Senhor, de fazê-la frutificar de um modo muito intenso, Senhor. Ó Deus, que possamos ver aqui em Lagoinha, de uma maneira tão gloriosa, todas essas virtudes, tudo aquilo que o Senhor sonha com a Tua igreja, se transformando em realidade. Por isso, ó Pai, eu abençoo meus irmãos, eu abençoo cada ovelha que está aqui. Senhor, eu abençoo aqueles que estão em suas casas agora, Pai, para que a Tua bendita palavra possa frutificar nesses corações, e que possamos realmente nos levantar como o Teu sonho, como igreja, cumprindo o Teu propósito, realizando a Tua vontade. Venha, Senhor, e ó Pai, quebramos na autoridade do nome de Jesus
Jesus Cristo, toda seta do maligno, toda intervenção das trevas. Mas, ó Pai, que teu povo livre possa te servir, possa te amar, possa te honrar, e que como igreja possamos, ó Deus, glorificar o teu nome e encher a terra da glória do Senhor, como as águas cobrem o mar, no nome de Jesus. Amém. Amém. Você pode dar um aplauso ao Senhor com entusiasmo, com fervor. Aleluia. Bendito, bendito, bendito seja o Senhor nosso Deus. Bendito, bendito, precioso, 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 precioso. Te amamos, te amamos, te amamos, te amamos, te amamos, porque o Senhor primeiro nos amou. Teu amor nos constrange. Bendito, 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 precioso Senhor. Aleluia. Amém. A morte do Senhor não foi em vão. Havia um propósito na morte dele. Ali na cruz, a palavra diz que Jesus levou sobre si as nossas dores, nossas enfermidades, nossos pecados. A palavra diz que aquele que não conheceu pecado se fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. João 3,16, vamos falar juntos? Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Porque Deus nos amou, Deus deu Jesus. E Jesus Cristo foi à cruz em nosso lugar, morreu para que nós pudéssemos ter a vida, e ressuscitou para nossa justificação. Somos salvos. Eu não conheço todos os que estão aqui, e aqueles milhares e potencialmente milhões que estão assistindo agora pela TV ou através da internet. Não importa onde você esteja, eu sei que o Senhor está aí. Mas a Bíblia diz que o Senhor conhece os que são dele. Há um momento quando entregamos a nossa vida a Ele. Há um momento quando o tomamos como nosso Senhor e Salvador. Há um momento quando nós falamos: Jesus, eu te confesso como meu Senhor. Eu te recebo em minha vida. Eu me entrego a Ti. A palavra diz: mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Quem sabe, você que está aqui, foi alguém que um dia andou com o Senhor, viveu com Ele. Quem sabe até dividiu a palavra com outros, mas no meio do caminho você se desviou e afastou. Veio uma saudade. Você veio hoje à casa do Senhor. Mas hoje é o dia de você se reconciliar. É o dia da sua volta. É o dia de novamente você afirmar com a sua história: eu volto para o Senhor. Eu quero nesse instante orar. Coloque suas duas mãos sobre seu coração. Feche os seus olhos. E eu quero orar como se fosse você mesmo orando. E eu vou pedir que todos nós possamos nos identificar com todos os que estão aqui e em suas casas. Ore comigo dizendo: Senhor Jesus, eu ouvi do teu amor. Eu ouvi que na cruz o Senhor morreu para me perdoar, para me salvar. Eu reconheço que sou um pecador. Eu preciso de Ti. Eu não mereço a salvação. Eu não sou digno de nada. Mas eu ouvi
que eu posso te receber. Por isso, nesta hora, eu abro o meu coração e eu te convido, ó Jesus, entra na minha vida, eu te recebo como meu Senhor e meu Salvador. E eu, Jesus, que andava contigo, mas me desviei, agora eu volto, eu busco a reconciliação, na certeza da tua aceitação. Continue com seus olhos fechados, todos orando. Eu quero fazer uma oração, mas você não vai repetir esta oração agora. Queremos orar por você que pela primeira vez orou dizendo: Jesus, entra na minha vida. Jesus, eu te recebo como meu Senhor e Salvador. Ou você que andava com Ele, se desviou e hoje volta aos caminhos dEle. Eu vou pedir que você que hoje entrega a sua vida a Ele, ou você que volta aos caminhos dEle, que aí no seu lugar, você levante uma das suas mãos bem alto. Eu quero vê-la e nós vamos orar por você. Você que hoje entrega a sua vida a Jesus, você que se reconcilia com Ele, levante bem alto a sua mão, mais alto que você puder. Eu quero ver lá na segunda galeria, na primeira, aqui no térreo. Levante mais alto que você puder a sua mão. Pode levantá-la. Eu estou vendo tantas mãos erguidas. Esta é a hora de Deus para a sua vida. Esse é o momento glorioso da reunião, o momento da sua entrega. Amém. Pode abrir os olhos. Eu vou pedir, sem constrangimento, que você que levantou a sua mão, saia do seu lugar, lá da segunda galeria, da primeira, do térreo, venha até aqui à frente. Nós vamos orar por você agora, enquanto vamos cantar uma música que diz: rude cruz se erigiu. Enquanto vamos voltar ao Calvário, eu vou pedir lá da segunda galeria, abra caminho para a pessoa que está aí ao seu lado vir aqui à frente. Venha, esta é a hora de Deus. Quantos aqui já são crentes em Jesus? Levante a mão, olhe para a pessoa que está ao seu lado e pergunte para ela como está a sua vida com Deus, como está a sua vida com Ele. Ajoelha para lá. Com emblema de vergonha e dor, vem, porque nela Jesus vem, deu a vida por mim, pecador. Sim, eu amo a mensagem da cruz. vem, 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 Eu a vou proclamar. vem. Levarei eu também minha cruz, até por uma coroa trocar. Vem, vem, vem. Eu olho a glória dos céus, o Cordeiro de Deus, ao Calvário humilhante baixou. Esta cruz tem pra mim atrativo sem fim, porque nela Jesus me salvou. Sim, eu amo a mensagem da cruz, até morrer eu a vou proclamar. Levarei eu também minha cruz, até por uma coroa trocar. Nessa cruz padeceu e por mim
já morreu, meu Jesus, para dar-me o perdão. Mas me alegro na cruz, dela vem graça e luz para minha santificação. Sim, eu amo a mensagem da cruz, até morrer eu a vou proclamar. Levarei eu também minha cruz, até por uma coroa tronar. Todo silêncio. Você que continua aí no seu lugar, mas você sabe que seu lugar não é aí, mas é aqui. Talvez você que estava desviado, afastado, e vem um constrangimento dizendo: mas se eu for à frente alguém vai saber que eu estava desviado. Mas é a hora da sua reconciliação, é a hora da sua volta. Esse é o momento dos céus para a sua vida, esse é o momento de Deus para você. Ninguém te ama mais do que Jesus. Ninguém. Ninguém te ama mais do que Ele. E não existe aventura mais fascinante para o ser humano do que conhecer Jesus e caminhar com Ele. Nesse instante, os diáconos vão começar a distribuição do pão e do vinho. E você, meu irmão, permaneça em pé. No momento que você receber o pão e o vinho, você vai assentar. Só assente na hora que você receber o pão e o vinho. Vocês que estão aqui à frente, olhem para mim. Este é um dos momentos, e eu posso dizer, o momento da sua vida. No dia 19 de maio de 1966, eu fiz o que vocês estão fazendo. Eu também estava de joelhos quando eu disse: Jesus, entra na minha vida. Ele entrou, me perdoou, me transformou. E se hoje eu falo com você, é algo que eu experimentei. Jesus é real, Jesus é real. Tudo será novo, tudo diferente. Há uma música que vamos cantar que diz que é só pelo sangue de Jesus, é pelo sangue dele, por aquilo que ele realizou ali na cruz, que recebemos o perdão. E é um momento, querido, meu amado irmão, de você lembrar daquele dia tão glorioso na sua história, quando você também fez como estes que estão aqui, se entregou a Ele. É o momento de você se regozijar, e de você olhar onde você estaria, como você estaria se você não tivesse entregue sua vida a Jesus. Muitas coisas bonitas já aconteceram na vida de vocês e que desapareceram. Não pense você que esse momento vai terminar. Essa paz que você começa a sentir é a paz que vem da presença de Deus, é a paz do perdão que Ele dá. Tudo será tão novo para vocês, tudo tão diferente. Mas esse tão diferente não vem como um peso. Muitas coisas vão cair da vida de vocês como se fossem assim, fardos que vão ser arrancados e tirados. Tudo aquilo que não é de Deus da sua vida vai ser arrancado. E você vai começar a viver a vida que Deus sonhou para você. Deus, Ele não faz acepção de pessoas. Você é uma pessoa única aos olhos de Deus. No meio de 7 bilhões de pessoas, você é único, exclusivo. E Ele te ama. Aleluia. Nesta manhã, tudo será novo.
E a igreja do Deus vivo, com as mãos estendidas, vai orar comigo por vocês. Vamos orar a igreja dizendo assim: ó Deus e Pai, esses corações estão no teu altar, e na autoridade do nome de Jesus, quebramos deles o poder das trevas e ligamos agora estas vidas com a tua vida, para que a partir de agora possam viver como filhos amados e queridos do Senhor. Da vida de vocês, tudo zerou. Vai ser um começo. E dentro desse começo, você vai ter até uma nova família. Não mais irmãos cordiais, mas irmãos fraternos. Você vai experimentar esse tipo de amor. Por isso, a igreja vai levantar as mãos. Nós vamos contar até 3. Quando falarmos 3, eu vou pedir que você vire para você conhecer sua nova família a partir de hoje. Vamos, igreja? 1, 2, 3. Vire agora, vire. Uma família sem qualquer falsidade. Te abençoe, 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 precioso, 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 precioso. Vamos aplaudi-los. Bem-vindos à família de Deus. Aleluia.